Em destaque no Panorama CBN, governo lança hoje aplicativo e oficializa novas regras da CNH. Centrão resiste à candidatura de Flávio Bolsonaro. Começa hoje julgamento do último núcleo da trama golpista. Ciclone extratropical provoca temporais no Centro-Sul. Venda de ingressos para o Rock in Rio abre nesta terça-feira. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça, 9 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos? Bora! Começo contando que o presidente Lula vai oficializar hoje as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. Receberá o selo de bom condutor o motorista que não tiver nenhum ponto de infração na carteira registrado no ano anterior à renovação da CNH. Durante o evento, hoje, o governo também vai lançar o aplicativo CNH do Brasil, que é uma nova versão atualizada do que já existe, a Carteira Digital de Trânsito. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as novas regras para a obtenção da carteira de motorista começam a valer após a publicação no Diário Oficial da União. O governo diz que as mudanças podem reduzir em até 80% o custo para que o cidadão se habilite para dirigir. Hoje, o valor pode chegar a R$ 5.000. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não podem pagar o serviço. Vamos de política agora para eu te contar que líderes do Centrão resistem em apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Ontem à noite, o senador recebeu em casa os presidentes do Progressistas, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, para pedir apoio. Mas, após 2 horas de reunião, o Centrão não declarou adesão imediata, como admitiu o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL. Em nenhum momento o Flávio colocou que a sua candidatura era um balão de ensaio. O fato de que a candidatura do senador Flávio é uma candidatura para valer, né? E é evidente que há uma responsabilidade tanto do presidente do PP como do presidente do União Brasil para que eles possam conversar com as suas respectivas bancadas, com governadores, com atores políticos que estão espalhados por todo o país. Mais cedo, durante um compromisso em Curitiba, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, admitiu a proximidade com Flávio Bolsonaro, mas falou que política não se faz só com laços pessoais. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Os líderes do Centrão resistem abertamente em apoiar Flávio Bolsonaro, porque preferem como candidato da direita o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na primeira manifestação, após um longo silêncio, Tarcísio anunciou apoio ao senador Flávio, mas citou outros nomes da direita. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado. Acho que outros nomes vão aparecer. A gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro falou que o sobrenome dele é uma vantagem sobre o governador Tarcísio de Freitas para representar a direita em 2026. Ainda sobre política, o ministro do Turismo, Celso Sabino, classificou de equivocada e injusta a expulsão dele do União Brasil.
Eu continuo acreditando que foi uma decisão equivocada, que foi uma decisão injusta. Eu saio hoje do União Brasil com a minha cabeça erguida, porque saio com a minha ficha limpa, saio sem trazer comigo nenhuma mácula. Estou saindo do partido porque trabalhei pelo Brasil, pelo turismo, não me curvei e tive a coragem de enfrentar partidos políticos quando quiseram me obrigar a fazer o que eu não concordei. A decisão de expulsar Celso Sabino foi tomada pela Executiva Nacional do União Brasil. Foram 24 votos em votação secreta. Os dirigentes entenderam que Sabino cometeu infidelidade partidária ao desrespeitar uma ordem e permanecer à frente do ministério. Em setembro, o partido tinha decidido que filiados teriam de deixar o governo Lula. Sabino chegou a anunciar que deixaria o governo, mas depois voltou atrás. Um dos motivos foi o possível ganho eleitoral com a COP30, em Belém. Ele pretende disputar o Senado pelo Pará em 2026 e também conta com o apoio do presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir se impõe medidas cautelares ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que teve a prisão revogada pela Alerj, pelos colegas, 5 dias depois de o ministro mandar prender Bacelar, o plenário da casa mandou soltá-lo. Foram 42 votos a favor, 6 além do necessário e 21 contra. Bacelar está preso desde a semana passada porque é suspeito de atrapalhar as investigações contra o crime organizado no Rio, vazando informações sigilosas para o aliado dele, TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. Agora, a decisão da Assembleia será enviada oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, que vai autorizar a Polícia Federal a soltar o deputado. E aí o ministro Alexandre de Moraes pode impor medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e até afastamento de funções públicas. Entre os deputados que votaram pela revogação da prisão de Rodrigo Bacelar estão Índia Armelau e Alexandre Knoploch, do PL. Vamos ouvir o que eles falaram. É para prender por achismo, tem um monte de deputado aqui que vai pro ralo. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um de vocês, senhores. A lei que mais restringiu contra o Comando Vermelho em sede prisional é do deputado Rodrigo Bacelar. E agora vim falar que ele está ligado? Não faz menor sentido. Postar em suas redes sociais que o deputado Rodrigo Bacelar em algum momento abraçou o TH Joias é, no mínimo, uma incongruência, tendo em vista que qual dos senhores deputados nunca foi abraçado pelo deputado Rodrigo Bacelar? Entre os que votaram pela manutenção da prisão do presidente da Alerj estão Flávio Serafini, do PSOL, e Carlos Mink, do PSB. Que é melhor para o estado do Rio de Janeiro, no combate ao crime organizado, a manutenção da prisão cautelar do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. O crime organizado tem muitos recursos. Faz parte da estratégia do crime organizado se infiltrar seus tentáculos criminosos nas câmaras, no Parlamento Estadual, no Congresso Nacional. E é isso que ele faz. E ele consegue, com isso, dar cobertura, impedir operações policiais, passar informações. Nós temos que cortar esses tentáculos, senão esse parlamento vai estar contaminado pela infiltração do crime organizado, que tem um poder econômico enorme. Apesar da decisão favorável do plenário da Alerj, a expectativa entre os deputados é de que Bacelar continue afastado da presidência da casa. A revogação da prisão não interfere na investigação, Pelo menos isso. O processo segue tramitando normalmente no STF, que é responsável por analisar os indícios de participação de Rodrigo Bacelar em crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação com o Comando Vermelho. Desde 2017, só para você ter uma ideia, a Assembleia Legislativa do Rio já livrou 8 deputados da cadeia. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os últimos 6 réus da trama golpista. O Núcleo 2 é acusado de elaborar a minuta do golpe, monitorar ilegalmente o deslocamento de autoridades e usar a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o trânsito de eleitores no Nordeste no segundo turno da eleição de 2022. Entre os réus estão Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência,
Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e o general da Reserva do Exército, Mário Fernandes. Em julho, durante interrogatório no STF, o general Mário disse que o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, descrito no documento intitulado Punhal Verde e Amarelo, foi apenas um pensamento dele digitalizado. E retomando aqui um assunto que tem a ver com o STF, que o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, eu te conto que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, quer criar um código de ética para disciplinar a conduta de magistrados de tribunais superiores. A ideia é aprovar as orientações no próprio Supremo, com regras que valeriam para os ministros da Corte e no Conselho Nacional de Justiça, com efeito sobre os demais tribunais do país. Uma iniciativa que ganhou força em meio à polêmica de conflito de interesse envolvendo o ministro Dias Toffoli e o Banco Master. Dias antes de decretar sigilo nas investigações sobre a fraude bilionária do banco, o ministro viajou para a final da Libertadores, em Lima, na companhia do advogado de um executivo do Banco Master. O ministro pegou carona no jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore e viajou com o advogado Augusto Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do Master, Luiz Antônio Bull. Com o código de conduta a ser criado, Fachin quer colocar um freio no que considera abusos e estabelecer limites aos magistrados, como viagens, participação em eventos, remuneração por palestras e até recebimento de presentes e benefícios. Ontem, a Justiça Federal negou um recurso do Ministério Público e manteve a liminar do ministro Dias Toffoli, que travou a investigação sobre o Banco Master nas instâncias inferiores. Na semana passada, Toffoli determinou que as novas decisões do caso, como interrogatórios, diligências e até eventuais prisões, teriam que passar pelo aval dele. O ministro atendeu a um pedido das defesas do banqueiro Daniel Vorcaro e do diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull. O Ministério Público apontou que o documento usado pelas defesas para levar o caso ao STF, um contrato que menciona a empresa de um deputado federal, não tem relação com a investigação sobre o Banco Master. Mas a Justiça Federal negou o recurso e confirmou o envio de todo o caso para o STF. Agora, o seguinte, isso tem a ver mais diretamente com a economia, né? Quem tem dinheiro no Banco Master pode começar a receber os valores pelo Fundo Garantidor de Crédito até o fim do ano. O prazo médio para o Master enviar a lista dos credores do FGC é entre 30 a 40 dias, considerando a data em que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco, que foi dia 18 de novembro. Esse tempo não é definido por lei, mas leva em consideração casos anteriores de liquidação. Assim que o fundo receber a lista de quem tem direito aos valores, o pagamento já começa em 48 horas. Por isso, esses ressarcimentos podem ocorrer ainda antes do ano acabar. A estimativa é que 1.600.000 pessoas, credores com depósitos e investimentos no Master, recebam os valores. O fundo vai reembolsar até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Valores acima disso entram na massa falida e só são pagos depois de um processo judicial. A previsão é que o volume deve chegar a 41 bilhões. Para ter o reembolso, o credor deve fazer o pedido por meio do aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito. Basta preencher o cadastro com informações e dar entrada ao pedido. O valor ressarcido será depositado em conta bancária do titular. Ainda na economia, eu te conto que um estudo feito pelas ONGs República.org e Movimento Pessoas à Frente, divulgado hoje pelo jornal O Globo, mostra que um grupo de 10.700 funcionários públicos inativos e pensionistas de servidores ganha benefícios em valores acima do limite constitucional. O custo total para os cofres públicos com esses benefícios é de quase 4 bilhões de reais por ano. Por causa das brechas legais que permitem os supersalários do funcionalismo, alguns servidores inativos e pensionistas conseguem receber além do limite constitucional de R$ 46 mil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há um acordo prévio com o Congresso para votar o projeto de lei do devedor Quanto Mais hoje.
Há definição também para amanhã para a proposta que finaliza a regulamentação da reforma tributária do consumo. Os 2 textos são prioridades da equipe econômica. Ontem, Haddad participou de uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também esteve no encontro. O Banco Central informou que mais de 270 mil pessoas se cadastraram já na plataforma contra fraudes, que se chama Protege Mais. A ferramenta, que começou a funcionar em 1º de dezembro, livrou mais de 11 mil pessoas de golpes. A adesão ao programa é opcional. Agora, a previsão do tempo. A formação de um novo ciclone tropical nesta terça-feira muda o tempo e pode levar chuva para boa parte do centro-sul do país neste início de semana. De acordo com a Climatempo, o sistema deve ter forte intensidade, causando tempestades severas e rajadas de vento acima de 100 km por hora. São esperadas pancadas fortes de chuva nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Serra e Sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, parte de Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados do Sudeste e do Centro-Oeste devem ter volumes acima de 100 milímetros de chuva por dia e ventos intensos, como eu falei. No Sul, a situação deve ser mais preocupante. Os volumes podem superar 100 milímetros diários de chuva, com possibilidade de queda de granizo e alagamentos. As defesas civis estaduais da região já emitiram avisos de risco. Por exemplo, no Rio Grande do Sul mesmo, onde há possibilidade de chover 120 milímetros em um só dia. A partir de amanhã, quarta-feira, quando o ciclone já estará totalmente organizado e avançando para o alto mar na altura do litoral gaúcho, rajadas de vento podem atingir áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, sobretudo regiões serranas e litorâneas. Agora os destaques internacionais. Uma pesquisa revelou que 1 em cada 4 jornalistas mortos em 2025 trabalhava na América Latina. As organizações criminosas são acusadas do assassinato de 18 jornalistas na região, sendo 9 no México. Já no topo do levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras está a faixa de Gaza. Quase metade dos profissionais da imprensa mortos no ano passado morreu no território palestino. A gente segue acompanhando os desdobramentos do terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o litoral do Japão nesta terça-feira. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, pediu à população que procurasse abrigo em caso de novos tremores. Não havia informações sobre mortos até o momento em que eu gravava o podcast. O Supremo Tribunal Popular de Cuba condenou o ex-ministro da Economia do país à prisão perpétua. A corte considerou Alejandro Gil culpado de espionagem. Na decisão, o Supremo afirmou que ele abusou dos poderes para obter benefícios pessoais, recebeu dinheiro de empresas estrangeiras e subornou funcionários públicos. No futebol, o Flamengo pode levantar a terceira taça em menos de 2 semanas, amanhã contra o Cruz Azul do México, na estreia da Copa Intercontinental da FIFA no Catar. Apesar de ser um jogo das quartas de final, a FIFA determinou que todas as partidas terão entregas de troféus e medalhas para a equipe vencedora. O jogo entre Flamengo e Cruz Azul é chamado de Derby das Américas, confronto entre os atuais campeões da Libertadores e da Copa dos Campeões da CONCACAF. Se vencer, o Flamengo terá pela frente o Pirâmides, do Egito, na Copa Challenger, nome dado à semifinal, que também terá entrega de troféu e medalhas para o vencedor. A final mesmo será contra o PSG no dia 17, às 2 da tarde, hora de Brasília, e aí sim valendo o título intercontinental. Flamengo e Cruzeiro dominaram o Prêmio Brasileirão 2025, realizado ontem à noite pela CBF em Copacabana, no Rio. Campeão, o Flamengo teve o maior número de troféus e somou 4 representantes na seleção, assim como o Cruzeiro. Arrascaeta foi eleito o craque da competição. No Brasileirão Feminino,
O Cruzeiro e o Corinthians foram os clubes com mais nomes lembrados na seleção do torneio. Gabi Zanotti foi a craque do ano. Em um extracampo, o zagueiro Éder Militão vai ficar afastado do futebol por 4 meses por causa de uma lesão muscular grave sofrida no último jogo do Real Madrid. A previsão é de que o atleta esteja apto para jogar em abril de 2026, pouco antes da Copa do Mundo, que começa em junho. O cenário preocupa a seleção brasileira, porque o jogador é peça-chave da equipe treinada por Carlo Ancelotti. Agora o tênis. Em uma quadra construída dentro de um estádio de beisebol, 2 grandes nomes da nova geração do tênis se enfrentaram no Miami Invitational, evento de exibição realizado nos Estados Unidos. João Fonseca, brasileiro mais bem ranqueado do ranking da ATP, está em 24º, perdeu para Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo e dono de 6 Grand Slams na carreira com apenas 22 anos. O agente secreto recebeu 3 indicações ao Globo de Ouro, um feito inédito para um filme brasileiro. Essa notícia que o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite ainda está repercutindo, claro, E notícia boa, quanto mais a gente repetir, melhor. É bom que todo mundo fique sabendo. O agente secreto vai concorrer nas categorias de melhor filme de drama e melhor filme de língua não inglesa. E Wagner Moura é o primeiro brasileiro indicado como melhor ator em filme de drama. Em O Agente Secreto, Wagner Moura é um professor universitário nos anos 1970 que volta ao Recife para reencontrar o filho, até descobrir que tem um assassinato de aluguel na sua cola, assim como a força policial do Estado em plena ditadura militar. Enquanto desembarcavam na cidade do México, o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura gravaram um vídeo para comentar a indicação e para agradecer o apoio dos brasileiros. Só para agradecer toda a energia, toda a atenção que estamos recebendo com essas indicações do Globo de Ouro. Não só com as indicações, com todo o apoio que a gente vem recebendo desde o começo, Desde maio, quando o filme estreou no Festival de Cannes, saiu com 4 prêmios. É muito bonito ver a conexão de um povo com sua cultura, com seus artistas, com sua arte. E eu fico muito emocionado e muito feliz. Obrigado. É muito incrível e isso meio que encerra esse trabalho esse ano, mas aí em janeiro a gente recomeça. O filme está indo bem em todo lugar e esse final de semana a gente chega em 1 milhão de espectadores. Vai ser. O Agente Secreto vai disputar o prêmio de melhor filme de drama contra Frankenstein, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, Foi um Acidente, ou melhor, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental e Pecadores. A premiação será no dia 11 de janeiro, em Los Angeles. E para fechar nosso papo, eu te conto que a venda do Rock in Rio Card começa hoje às 19h. O ingresso garante presença no festival do ano que vem, antes da divulgação completa das atrações. E aí permite escolher o dia depois, A disputa costuma ser rápida, E se repete agora com datas já marcadas até setembro de 2026, quando acontece o festival na Cidade do Rock. Os valores dos ingressos vão de R$ 397,50 até R$ 795 na modalidade inteira, com limite de 4 unidades por CPF e pagamento pelo site da Ticketmaster Brasil. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem sempre o Panorama CBN da noite também com Leandro Gouveia. Ouça as 2 edições para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E compartilhe o Panorama, Nosso queridinho, com os amigos, com os familiares. Um beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.